a gente já viu que o Barroso respondeu de forma institucional, falando que não, que tá tudo tranquilo, tudo normal, que não tem nada de errado no nosso processo e que declaramos apoio ao Alexandre de Moraes, mas ele o tempo todo ressaltou que não queríamos escalonar o problema, não queríamos piorar a situação. Ou seja, eles sentiram o que eu falei pra vocês. O pessoal, a jogada do Trump foi muito esperta, né? Eles botaram a tarifa em todo mundo, no final das contas aplicaram só sobre aqueles empresários mais próximos ao Lula, particularmente o setor da carne, Joesley Batista, e deixaram o governo assim de situação. Agora, se o governo retaliar qualquer coisa, a coisa pode piorar muito mais. Ninguém quer escalonar. Deixou todos os empresários ressaltando, não pode escalonar, não pode escalonar. E aí agora como é que eles fazem? Como é que vai ser a resposta do STF, né? Então o Barroso falou aquilo ali, o Gilmar Mendes falou aqui hoje também alguma coisa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o Alexandre de Moraes foi aconselhado a não falar nada hoje, vai responder só na sexta-feira, né? Mas pra dizer que ele tava tranquilo, ontem tinha o jogo do Corinthians e com o Palmeiras, e ele falou, vou no jogo, vou mostrar lá no jogo que eu tô tranquilo, que não tem nada demais e coisa e tal. E daí ele foi nessa de mostrar que tá tranquilo, né? Moraes vai ao jogo do Corinthians, mas faz gesto obsceno pra torcida. Por quê? Porque ele foi vaiado, né? É lógico, na hora que passa aqui a televisão dele aqui, tem uma vaiazinha, mas uma vaiazinha discreta, né? Até porque a Rede Globo deve ter dado um jeito de filtrar essa coisa aqui. Mas ele certamente teve uma vaia grande lá no pessoal próximo, e a ponto de que ele ficou nervoso e mostrou o dedo pra galera, né? Que essa claramente é a desculpa deles aqui. A Cantanhede trouxe a apuração de que o ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos, disse que estava tranquilo e queria um jogo de futebol. Ele está na Neoquímica Arena para assistir a partida do seu time, o Corinthians, pela Copa do Brasil, né? E, de novo, eu vou tocar pra vocês. Eu não achei muita vaia nesse vídeo aqui, não. Tá, tem uma vaiazinha no fundo aqui, mas uma coisa pequena. Mas certamente isso botou nos nervos do Alexandre de Moraes, mostrando que ele não tá tão tranquilo assim, que ele tá realmente preocupado com a coisa. Quer ver? Aí está Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que está no centro das sanções impostas pelo governo norte-americano. O ministro foi sancionado hoje com a lei Magnitsky. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações. As vaias no fundo, né? Dá pra ouvir as vaias no fundo, a Rede Globo deve ter dado um filtrozinho ali nessa história, mas o que mostra mesmo que teve vaia e que ele ficou incomodado com a vaia é justamente o fato de que ele, né, virou passarinho, né, como eles dizem, né? Fez esse gesto indecente, né, lá no público, que ele tá chateado com o que aconteceu, né? Então essa é a história aqui. O próprio fato dele ter ficado chateado acabou melando toda a opinião, toda a estratégia que eles tinham, né? A estratégia que eles tinham era justamente de mostrar tranquilidade, que tá tudo normal, que o STF continua funcionando direito, porque lembra, qual que é a preocupação deles? É aquilo que eu falo pra vocês, essas pessoas precisam mostrar, até para as pessoas que estão embaixo delas, pra equipe deles lá no STF, que tá tudo bem, que nada mudou, que não teve problema nenhum e coisa e tal. Eles não podem se mostrar afetados, senão eles começam a perder apoio, inclusive na equipe que eles têm, né? E eles sabem que isso é uma tragédia completa. Então tá aqui, ó, a Cantanhede trouxe a apuração que o ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos, disse que está tranquilo e queria um jogo de futebol. Então a ideia dele era mostrar que não tinha nada, que estava tudo tranquilo, que tá tudo light, que nada mudou, ou seja, demonstrar tranquilidade. Só que ele cometeu o mesmo erro do Barroso, né? O Barroso ontem também apareceu lá, a gente fez um vídeo sobre isso ontem, apareceu falando que tá tudo normal, que não teve nada de errado, que seguimos o nosso trabalho, não queremos escalonar e coisa e tal. E, mas se traiu ao falar de uma maneira que, pô, claramente mostrou que ele estava nervoso ali, né? E o Alexandre de Moraes da mesma maneira. Foi no jogo pra dizer que tá tranquilo, que não tem nada demais e coisa e tal. Ouviu a vaia, porque é lógico que ele ouvia a vaia, e mostrou o dedo pra galera mostrando que não tá nada tranquilo, não. No final das contas ele tá chateado mesmo com essa história. Tá se sentindo mordido com essa história mesmo, né? O Gilmar Mendes foi mais esperto porque ele colocou em texto, então pra não trair, ele sabe que ele tá chateado, ele sabe que ele tá puto da vida, ele sempre respondeu de forma aberta as coisas, né? Mas ele sabe que se ele falar agora, ele vai falar merda, vai ser igual o Barroso, igual o Alexandre de Moraes, vai falar uma coisa, mas vai transparecer outra, né? Então ele respondeu através de texto aqui, né? Diz que tá do lado do ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções e não sei o que lá. Só que é o que eu falo pra vocês, isso aqui sempre foi esperado, ou seja, é lógico que do ponto de vista institucional, eles não vão voltar atrás, eles não podem virar e dizer, não, é mesmo, erramos, vamos voltar atrás, então não vai ser assim. Eles vão caçar alguma coisa pra resolver o problema de outra forma, né? Ou então vão jogar o país direto pra Venezuela. Só tem essas duas alternativas. Ou eles vão achar alguma coisa lá, faltou carimbo de não sei o que lá, faltou alguma coisa aqui nesse processo, e não sei o que lá, então tá realmente errado esse processo, vamos cancelar essa coisa toda, e, ou então vão jogar o Brasil pra Venezuela. Essa é outra possibilidade. Eu não acredito que eles façam isso, porque a essa altura já demonstraram medo. O Barroso claramente já demonstrou medo. O próprio Gilmar Mendes, ao não responder com palavras, responder no texto, é porque ele sabe que tá nervoso, ele sabe que entregaria isso também, né? Então eles estão pressionados. E foi uma jogada muito boa do Trump ontem, ter tirado parte das empresas brasileiras da tarifaço. Por quê? Porque ele botou o peso pra todo mundo. E ele depois botou só na parte de carne e café, que são os amiguinhos do Lula, que é o pessoal da JBS, né? Botou lá em cima do Joesley Batista, que é um dos caras que tá por trás dessa volta do Lula ao poder aí, dessa derrubada do Bolsonaro a qualquer custo e coisa e tal. Então, ele botou esse peso em cima da JBS e deixou as outras empresas meio soltas, principalmente em São Paulo. Aí agora o que acontece a partir daqui? Eles estão numa pressão danada. Se eles responderem ao Trump de forma dura, eles arriscam escalonar, como disse o Barroso que não queria fazer, arrisca botar todas as outras empresas de volta em sanção no final das contas. A alternativa que eles têm é não fazerem nada, não responderem nada, ou responder de forma puramente burocrática, ou seja, esses avisos, não, que estamos do lado do Alexandre de Moraes e coisa e tal, mas daqui a pouquinho fazer alguma coisa e acabar com esse processo todo, né? Ou então a Câmara passar a anistia e também a questão da regulamentação das redes sociais e acabar com essa história rapidamente. Isso é uma proposta bastante simples, ou seja, é uma coisa rápida de resolver pela Câmara, basta a Câmara aprovar isso, o Lula sancionar essa lei e pronto, resolve-se o problema todo, não tem problema nenhum. Pode fazer até uma lei só, já com anistia e o fim da censura nas redes sociais, sem nenhum problema nessa história, né? Ou seja, o grande erro foi esse. Esse pessoal tentou vender que tava tranquilo, que não afetou nada, que tudo continua igual. E lembra, eles precisam passar isso, porque o problema é a estrutura debaixo deles. O pessoal lá no STF já tá preocupado. Será que vai continuar funcionando esse negócio aqui? Será que isso não vai pegar pra mim, né? Então, ou seja, eles precisam passar essa tranquilidade pro pessoal, só que falharam porque não estão tranquilos, não tem como passar essa tranquilidade. Foi uma punição severa.